Bom, eu vou começar assim mesmo, com a bolinha vermelha aparecendo aqui, me apressando. Por que tô demorando a fazer os vídeos? Então, gente, esse será o vídeo 5, né? 5.1. Por quê? O 5, eu coloquei o tema como Satanás existe, demônio, já, porque o assunto, ele é muito mais profundo, né? Porque ele atinge tudo a respeito dessa cultura que interfere direta e indiretamente em todos os assuntos que nós precisamos tratar, que nós vamos tratar no decorrer de todo o que contém o projeto Pessoa. Então, no 5 eu expliquei por que eu estou demorando, o que acontece. Gente, hoje quase que eu não entro aqui. O que é que aconteceu? Eu passei o dia inteiro correndo, fazendo uma coisa daqui, outra dali. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou sim sofrendo interferências que fazem com que eu me atrase e eu fico agoniada, os nervos ainda estão abalados e uma coisa daqui, outra dali, sim, acontece. E eu tenho a nítida impressão que é para dificultar, para eu não fazer os vídeos. Contudo, lá na frente, essas coisas vão aparecer, né? Então, é o que eu prometi, né? E o problema das violências e toda forma de desamor tem solução. Podem ser evitados. O projeto explica como. O projeto Pessoa. O projeto não é religião. Quando eu falei da igreja messiânica no último vídeo, ela ser uma entidade que o projeto indica é por conta de verdades que informa, sendo uma extensão de informações que a humanidade precisa estudar, a humanidade precisa saber, precisa discernir, saber discernir. Como no caso de origens de doenças, por exemplo. Então, quando a pessoa fica sabendo origens de certas doenças, obviamente, poderá fazer por onde não adoecer. Origens, explica lá no Jorei Center Nazaré, por exemplo, na Igreja Messiânica, explicam origens das doenças, a parte que começa pela parte física, quando começa pelo espiritual, máculas, fala a respeito de máculas, como as máculas podem se transformar nas doenças, né? Que os seres humanos ficam aí correndo, a medicina se endeusa para resolver, né? É lógico que esse assunto, ele é muito mais profundo. Eu estou dando até aqui porque eu falei da igreja messiânica e porque que eu indico, né? Explica como a pessoa, independente de nível escolar, pode entender. Para o projeto é uma dádiva ter já quem pode ajudar nessa parte, pois quanto mais entidades físicas, jurídicas, formais, informais, melhor. Mais pessoas estarão saindo da ignorância. E, gente, esse vídeo aqui está sendo o 5.1, né? A continuação do Satanás existe. E o que acontece? Eu estou incluindo o assunto que prometi tratar. Amor de mãe existe? No final das contas, todos os assuntos que eu trato é parte importante do projeto que abrange o que pode e deve tirar o povo da ignorância. Verdades que esclarecem e permitem escolhas. Chega de repetição,
de culturas que incentivam absurdos ou mesmo pequenas deturpações que resultam nas toneladas de desgraças acontecendo desde o início da história da humanidade na Terra. Hein? Amor de mãe existe? Ou o ser humano ama ou não ama. Então, gente, chegou o momento de eu explicar. Em todos os meus materiais, eu enfatizo a importância de os seres humanos, ao nascer, desenvolverem as suas capacidades, que é o todo da máquina mais perfeita, que é a máquina humana. Com todas as capacidades. Sendo que essas capacidades, elas não estão sendo desenvolvidas. E existe um manancial de interessados em deturpar essas verdades. Obviamente, para manipular, para poder escravizar. E essa parte aí, eu começo desde o vídeo número 1. Satanás existe, demônios, diabo. Que depois vocês podem montar o quebra-cabeça, tá? E buscar o conhecimento e encaixar por parte. Ora, gente, vamos raciocinar? Então, o que é que eu quero dizer quando eu digo que amor de mãe não é aquele amor poderoso que vem sendo dito pelos tempos. Mãe faz um milagre, mãe isso, mãe aquilo, endeusa as mulheres. Por quê? Porque nós temos, né, a nós foi dado o organismo que gera. Mas tudo é perfeito, então tudo tem um porquê e tudo tem uma razão. Nós geramos, mas para conceber, né, é necessário o homem e a mulher. Então, vamos falando de natureza, tá? Os modernismos não estão aqui. Vejam bem, eu digo que o homem e a mulher são espíritos. Espíritos que sentem dor, que sentem amor, que sentem tristeza, que sentem alegria. Espíritos que aprendem, espíritos com capacidades iguais. Exceto que um é do sexo feminino e outro é do sexo masculino. E é dada a algumas situações do sexo feminino, no caso, o sexo feminino, ele ganha o rótulo de mãe quando gera. E o sexo masculino, o rótulo pai, quando ele gera e vem a ser pai. Mas isso faz da mulher que se torna mãe poderosa, faz com que ela mereça, ela tenha o direito desse rótulo de dizer amor de mãe é o mais poderoso, é o melhor, é o tudo. Como se amor de pai não? Vejam bem, gente, eu comecei a raciocinar isso por minha conta. Antes de eu criar o projeto Pessoa de Edificação Global contra a Violência. O que quer se dizer com isso? Que você ou ama ou você não ama. Então, quando os seres humanos, crianças, desenvolvem suas capacidades, que eu venho falando desde o início de todo o meu material, tanto o homem quanto a mulher, tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino, desenvolvem suas capacidades humanas e a capacidade de sentir, a de amar, esse ser humano, se for mulher, vai ser uma excelente mãe, uma boa mãe. Se for homem, vai ser um excelente pai, um bom pai. Isso significa que o amor, ele não está exatamente ligado no amor de mãe, né? Diz-se amor de mãe por quê? Porque o sexo feminino, a mulher, gerou, ela é mãe, mas ela antes é um ser humano. E se como ser humano ela desenvolveu as capacidades de amar,
ela vai oferecer o amor de mãe, mas primeiro o amor de ser humano. Mas a recíproca é verdadeira com relação aos homens. O homem, ele tem o mesmo poder de amor. Acontece que... Ei, Loga, dá licença. É assim, gente, eu não consigo... A minha vida é um tumulto para eu falar de coisas sérias. A espiritualidade baixa, eles não têm interesse nenhum que eu abra a boca para falar. Eles estão em todos os lugares. Muitos ainda não desistiram da ideia de manipular a sociedade, as pessoas, de manipular. E lá nos primeiros vídeos eu explico para vocês como essa manipulação é feita até hoje, pelos tempos. Então, vamos raciocinar. Ora, se o amor de mãe fosse um amor diferente do amor de pai, do amor que tem poder, porque se é amor, se o amor amadureceu, ele tem poder. Ele tem poder. Contudo, se o ser humano não desenvolveu as suas capacidades, não vai ser uma boa mãe, não vai ser um bom pai, não vai ser um bom profissional, não vai ser um bom irmão, não vai ser um bom filho, não vai ser um bom avô, um bom neto, um bom sobrinho, um bom tio, uma boa tia, enfim. É necessário primeiro que nós nos tornemos seres humanos e que nós desenvolvamos a nossa capacidade de amar para depois a gente dizer que o amor daquela mãe, o amor daquele pai, amor de mãe não, amor daquela mãe, aquele pai que desenvolveram amor. E eu venho raciocinando por conta própria, observando que eu tenho isso desde criança, de observar tudo, entender tudo, ainda mais quando a gente amadurece, no decorrer da nossa vida, os caminhos que a gente trilha, né? Se amor de mãe fosse poderoso e fosse tão santo como todo mundo prega pelos tempos, não existiriam mulheres jogando seus filhos, acabou de nascer, dentro de uma privada para matar. Não existiriam mulheres colocando um bebê, como fez aquela em São Paulo, em pleno frio, de altíssimo. Ela ainda abriu a roupa da criança e deixou a criança numa praça para morrer de frio. A criança foi encontrada, levada ao hospital, as enfermeiras até parece que adotaram a criança e tudo mais. Não existiria mães jogando seu filhotinho depois que acaba de ter pelo muro. Mães que escondem a gravidez e fazem horrores quando é gravidez indesejada e quando essa gravidez ela é produto de todas as deturpações que envolve o assunto gravidez, mãe, sexo. Vocês concordam comigo? Tem alguém aí que não concorda? Então, uma mulher nasce mãe e ela pode se diferenciar de todas as outras mães e as mulheres levam o rótulo de amor de mãe. E outra não. Acho que fazem tudo isso que eu acabei de falar. As ignorantes que não desenvolveram a capacidade de amar. O amor, ele é poderoso. Ou é amor, não é. Então, gente, a gente acender melhor esse assunto, eu trouxe, que eu digo que eu sou autodidata, mas autodidata em si nunca trabalha sozinho. A gente sempre acaba unindo conhecimentos, né? E forma os nossos contextos e é por isso que eu vim aqui e falar para vocês que isso é uma coisa importante de ser colocada. Isso faz parte do que o projeto coloca, sabe? A respeito das condições que devem ser desenvolvidas desde quando a gente é criança ainda, né? E o que acontece? Precisa desmistificar. Então,
Eu trouxe aqui a Elizabeth Badinter, tá? Um amor conquistado. Mito do amor materno. Ora, a Elizabeth Badinter, ela coloca aqui um estudo completo a respeito do que vem sendo o amor, do que vem sendo colocado sobre o amor materno. É um amor conquistado ou o mito do amor materno? Ela vem colocando aqui, né, desde a época de 1900 antigamente. Eu vou voltar nesse assunto para falar de detalhes, de nuances. Agora eu vou apenas concluir o geral, né? Então, se o amor de mãe fosse poderoso, ele poderia ser considerado o amor ausente? O amor ausente, ele funciona? Bom, existe muitas nuances a respeito de se falar de amor, mas nós estamos aqui tratando sobre o mito do amor materno, ou seja, o amor de mãe, né? Então, eu disse, se fosse assim, a mulher já nasceria com esse amor, ela já teria essa capacidade do amor materno e não existiriam mães matando seus filhos, jogando no lixo, jogando na privada, o que eu já falei, né? Aqui nós temos vários capítulos, né? O longo reinado da autoridade paterna e marital e tudo mais. Contudo, o que eu peguei desse material, do livro da Elizabeth Badinter, foi também quando ela fez um estudo, né, a respeito das mulheres antigamente. Eu não estou com datas aqui, tá? Das mulheres antigamente, que elas não queriam ter filhos. Elas, muitas vezes, elas tinham filhos para elas poderem manter o casamento. Por quê? Porque o homem, ele queria, né, um varão, né, aquele que ia dar continuação ao seu nome, ao seu sobrenome. E algumas mulheres, quando elas pariam, elas mandavam as suas crianças para as fazendas chamadas fazendas de mães leiteiras. Ou seja, a mãe de leite, existiam muitas mães de leite nessas fazendas, né? Independente de cor, existiam mães negras, mães brancas, e as mães verdadeiras, mães biológicas da criança, elas acabavam de ter a criança e as desculpas que elas davam eram muitas. Algumas diziam que elas tinham que ficar do lado do marido e manter como é que se diz? E manter, olha, gente, eu entrei porque eu prometi e eu preciso colocar sobre isso, e vocês já ficam analisando, vocês já ficam interpretando, vocês já ficam raciocinando. E quando eu voltar nesse assunto de amor de mãe existe, eu venho com mais detalhes, tá? Então essas mulheres, elas davam milhões de desculpas. Uma delas é que elas precisavam ficar perto do marido, que eles tinham negócios, elas precisavam estar perto para viajar, para manter todo um ritual de culturas da época, no qual elas não tinham tempo para as crianças. Então, mandavam para as fazendas de mãe de leite. Algumas diziam que não tinham leite, então mandavam para as fazendas, para as mães de leite. E fora muitas evidências que nem estão aqui listadas, né, nos estudos da Badinter. Então, gente, nós temos que sermos realistas. O amor materno, o amor de mãe, não é o que se diz que é. O amor materno é o mito do amor conquistado. Eu nem diria do amor conquistado, entendeu? No sentido de que você vai desenvolver
O amor de mãe, se você conviver com uma criança, mesmo que não seja biológica, não é isso. Eu volto a enfatizar. Se a pessoa desenvolver o amor, ela vai agir na maternidade com amor. Então, pode ser um filho biológico ou não afetivo, obviamente, que se ele é afetivo, ele é filho por amor, obviamente que se é amor, se não é amor, não é amor, né? Então, envolve muitas culturas, envolve muitas coisas que os processos no desenvolvimento da humanidade vêm sendo deturpados, vêm sendo colocados para interesse, como todos os outros assuntos. Interesse de alguns, né, em detrimento do que deve ser para todos. E isso faz com que muitas pessoas vivam até hoje de ilusão, gente. É preciso sair da ignorância, né? Com essa ignorância a respeito de amor, eu tenho um vídeo no YouTube que ele explica o que é o amor. O amor não é sexo, sexo não é amor. Explica muitas coisas a respeito de amor. Gente, não conheço autores que ousaram falar de amor, exceto o Leo Buscaglia, um italiano que dava aulas na universidade nos Estados Unidos. Leo Buscaglia é escritor também, vem de uma família de humilde, já deve ter morrido, claro, né? Uma família humilde, e ele foi a única pessoa que se sabe no mundo todo a criar uma matéria na faculdade, na universidade onde ele lecionava, chamada Amor. Então, eu já li a coleção do Leo Buscaglia todinha, Construindo a Personalidade, Amor, O Paraíso Fica Perto, uma coleção de livros que fala sobre amor. Mas ele não diz o que é o amor e como o amor se desenvolve, como meus vídeos, que eu acho que já tem mais de 1 ou 2, acho que já tem uns 3, não sei. Mas eu vou dar continuação para isso, gente, porque é amor que a humanidade precisa, é amor que a nossa sociedade está precisando. É conhecer o que é a realidade, para que as pessoas possam fazer escolhas com conhecimento de causa e efeito. E a gente tem que parar essas deturpações, essa manipulação que a humanidade vem sofrendo desde o início da história da humanidade. As manipulações, o vídeo número 1, vídeo número 2, o vídeo número 3, conta a respeito de entidades espirituais, entidades físicas, daqui e do etéreo, conta para vocês poderem raciocinar junto, para nós podermos raciocinar juntos e chegarmos à conclusão de que espírito existe. Então, o espírito existe. O assunto amor de mãe existe, ele também faz parte por causa das manipulações, por causa das culturas deturpadas, por causa do que se tem usado a respeito da mulher, do interesse de certas cúpulas com relação às mulheres, do interesse de certas culturas com relação às mulheres e sobre o que endeusaram com relação ao amor materno. Existe também manipulações, muitas manipulações. Então, tem muitas nuances, muitas vertentes. Existe o assunto de barriga de aluguel, né? Mãe que é mãe mesmo, ela não aluga o seu ventre, né? A mãe, que eu digo não, o ser humano que ama de verdade, a mulher que se tornou mesmo mulher, ela jamais vai alugar o seu ventre. E nem pelo assunto de que dizem que porque aquela mãe, ela gerou
na inseminação artificial porque a sua filha ela veio estéril, a sua filha não podia gerar e tudo mais. Então, existem milhões de assuntos do interesse de certas camadas, sabe? Envolvendo, dizendo que é amor. Mas, na realidade, gente, é necessário que todos aprendam o que vem a ser realmente amor, verdadeiramente amor, né? Porque, gente, olha, existe toda uma estrutura, existe todo um plano perfeito para que famílias sejam felizes, saudáveis, que vai sofrer em algum momento, sim, tem problemas, sempre tem problemas, mas as violências, as mortes, as coisas que vêm se repetindo e desencadeando outros problemas com relação a esses assuntos importantíssimos, vem destruindo o paraíso terrestre, porque realmente existe o paraíso terrestre. Nós viemos para viver no paraíso terrestre. Então, essas entidades, esses povos, eles continuam existindo através da sua descendência, através da sua existência no etéreo. Muitos, como eu disse, já evoluíram, já entenderam que, por exemplo, para eles terem a inteligência tipo que os antigos hebreus tinham, sentimento, amor, eles poderem ter imaginação, poderem falar com Deus. Eu explico tudo isso nos vídeos anteriores, né? A respeito do que do que os pagãos cultuavam, do que os hebreus cultuavam um só Deus. Isso serve para a gente parar de escutar qualquer pessoa, o disse que disseram, sabe? Ninguém que não tenha autoridade moral não pode falar de algum assunto. Como, por exemplo, tem padres que como eu disse, em todas as religiões tem coisas sim para serem aprendidas, mas esses líderes, nem todos são como as pessoas que, coitadas, vão nas igrejas procurando ajuda, acreditam. Nem todos eles são de Deus, sabe? De Deus que eu digo é assim, nem todos eles desenvolveram as suas capacidades, nem todos eles desenvolveram princípios e valores morais e eles estão dentro da verdade. Tem padre pedófilo, tem pastor pedófilo, tem que fazem coisas terríveis, que corrompem, enfim, em todas as religiões tem. Então, eu digo, religião não salva ninguém. O que salva é a sua fé. É a sua fé que leva você a ir procurar realmente fontes de confiança, as fontes superiores, ou seja, que tem realmente conhecimento. Essa vontade é que nos interliga com as forças da natureza, sabe? Tem coisas que eu não vou conseguir explicar com as palavras, sabe? Ainda não cheguei lá, mas uma coisa eu tenho certeza. Existem sim as forças superiores, sabe? Autoridades morais, e eu estou falando de amor, né? Eu estou falando de natureza do bem. As forças criadoras da natureza contrárias, que são as que se disseminaram, destruidoras, elas existem, mas elas podem ser combatidas desde que nós nos empenhemos em estudar e entender por que elas existem, como elas existem, por quê, né? E o que nós podemos fazer para nós podermos enxergar, podemos tirar nossas próprias conclusões. Então, começando primeiro, da gente começar a protegendo os nossos filhos, as nossas crianças. Nossos filhos precisam ter uma proteção, sim, especial. Precisam ter educação. Eles precisam conhecer a história através da boca dos pais ou de tutores que tenham autoridade moral, que tenham amor realmente, que conheçam o para que vem uma alma na Terra, como ela precisa aprender. Então, quando criança, ser respeitada todas as fases, desde da primeira infância, que é de 0 a 4, 5 anos, a segunda infância, não, de 0 a 3 anos, e a segunda infância, que vai entre 3 a 6 anos, né? Aí começa
a fase da criança, né? Vai a alfabetização, já pode entrar no estudo, no ensino fundamental. Então, essas condições para que as crianças venham a se desenvolver saudáveis, adultos com inteligência, capacidade de discernir, capacidade de buscar conhecimento, de ter visão, de ter clarividência, clareaudiência, desenvolver o sensitivo, porque nós nascemos com instinto de sobrevivência, nós somos animais, assim como os animais de quatro patas, os animais mesmo, os considerados não racionais, nós também nascemos com instinto de sobrevivência, porque nós somos animal, nós somos da espécie animal, não é isso? Então, sendo que, como o ser humano é um animal criado com uma natureza superior no sentido do desenvolvimento da inteligência, é que foi colocado tudo nas nossas mãos. Aqui na Terra tudo está nas nossas mãos. Mas o que estão fazendo da inteligência, das capacidades do ser humano, que muitas vezes, muitos por aí, estão abaixo da conduta de um animal irracional? Que o animal irracional, você consegue educar, você consegue trocar amor, carinho, e com o ser humano não. Então, gente, deixa eu falar para vocês. É isso. Vou deixar aqui para